Eu quero compartilhar essa palavra porque eu achei maravilhoso que quem leva o Jesus para ser tentado pelo diabo, pelo tentador, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. A gente já cansou de ouvir mensagens onde Deus nos prova, onde Deus prova muitas vezes a nossa fé, a nossa fidelidade, não porque Deus precisa de saber, Deus já sabe de todas as coisas, mas porque muitas vezes nós precisamos de enxergar a nossa humanidade e a nossa necessidade de dependência. Essa palavra Deus ministrou o meu coração porque o Senhor tem me levado a entender processos que Satanás faz para que você, para que eu, deixemos a principal bênção que Deus tem para a nossa vida. Não é incomum a gente buscar Deus por aquilo que Ele pode fazer, é claro, até porque essa é a primícia básica, a gente chega a Ele por aquilo que Ele pode fazer. Nem que seja por perdoar os nossos pecados ou por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, mas a gente vem por interesse sim. A questão é que o relacionamento se dá de forma que depois Ele quer construir algo que seja mais profundo. E muitas vezes nós até pedimos isso em oração. Como é bonito dizer, Pai, ainda que a figueira não floresça, ainda que a fruto da vide não venha a dar o seu fruto, eu todavia me alegrarei no Senhor. Depois de um histórico de Abacuque falar de violências e injustiças, ele termina assim. Algo que é bonito, mas é difícil. Quando a gente prega aqui sobre os mártires que morrem em nome de Jesus e cuja única recompensa é o abraço de Deus no céu, a gente não entende que quando a gente ora pedindo isso a Deus, Deus vai nos levar, talvez, a ser tentados pelo diabo, em situações das mais críticas e difíceis. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Bom, a primeira coisa que eu vejo aqui é que Satanás vai te tentar no seu momento de fraqueza, na hora que você tem fome. Fome pode ser necessidades psicológicas, emocionais, afetivas, financeiras, egocêntricas, das mais variadas possíveis. Mas a questão toda é que o Espírito leva Jesus. É como se o Espírito pegasse, carregasse Jesus aqui e colocasse aqui, ó, tá aqui na frente do diabo. Vai ser tentado. Há desígnios de Deus que nós não compreendemos. E não é isso que Deus quer que a gente compreenda. Mas é necessário que a gente entenda que é um processo do qual o Espírito nos leva para ser tentados, exatamente para crescermos, exatamente para entendermos, exatamente para alimentar uma série de questões. E aqui é isso que está acontecendo. O Espírito levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Nem sempre quando a gente está passando as coisas mais difíceis da nossa vida, ou as mais profundas amarguras, é simplesmente Satanás que se levantou. Muitas vezes o Espírito nos levou a ser tentado. E a primeira tentação está nas nossas necessidades. Quando a gente troca aquilo que vem da parte de Deus por aquilo que a gente precisa. E eu não estou falando de necessidades supérfluas, fúteis, eu estou falando de alimento, eu estou falando de fome. Fome de 40 dias. Às vezes, Deus quer que a gente chegue num patamar de entender que as coisas que vêm da boca dele é mais importante do que as nossas próprias necessidades, por mais honestas que elas sejam. A segunda coisa que eu entendo é que na sequência ele está escrito, nem só de pão viverá homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja,
não é daquilo que eu preciso na minha carne, mas é daquilo que eu preciso em meu espírito. Que isso só vem de Deus, não tem outro lugar. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te para baixo. Aqui a dúvida não é se ele é filho de Deus ou uma dúvida de provar quem você é servo de Deus. E ele ainda usa a palavra: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondendo: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quantas vezes a gente quer colocar Deus à prova? Pai, eu vou ofertar aqui porque eu creio que vai acontecer assim. Pai, eu vou fazer assim porque... Quando Deus nos chama a caminhar com Ele, Ele quer que a gente creia, não que a gente teste. Ele quer que a gente entregue, não que a gente fique esperando. Quando Deus nos chama a caminhar com Ele, Ele quer que a gente prossiga sem esperar sequer o cuidado. Quando eu sigo a direção de Deus, não é sobre o que ela vai me gerar, se vai ser vitória, bênção, bonança ou coisas maravilhosas. É sobre eu obedecer, independente do que aquilo vai me gerar. Então não é sobre ter a convicção. Quantas vezes nós estamos esperando ter certezas de coisas de Deus que nós não deveríamos ter? Deus quer que a gente só creia. Ah, mas eu vou ter certeza, vou pedir confirmação de Deus. Não é por aí caminhar com Deus. E quando a gente faz isso, a gente está fazendo algo que Deus não se agrada, que é tentar o Senhor, nosso Deus. Tentar se Ele vai cuidar, tentar se Ele vai prover, tentar se eu obedecer Ele vai me dar coisa boa ou não. Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí por último ele diz... Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se prostrares me adorares. Jesus disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, só a Ele preste culto. Bom, aí tem um detalhe: depois Satanás se retira e os anjos o servem. Os anjos servem quem permanece fiel. O que o Satanás quer é, primeiro, colocar a sua necessidade como maior do que aquilo que vem da parte de Deus. Colocar você como centro daquilo que é mais importante, atender às suas necessidades do que aquilo que Deus quer que você faça, quer que você escute. Ele quer que você coloque as suas emoções, as suas necessidades físicas e biológicas à frente, inclusive do próprio Deus. Quando ele consegue isso, ele vai para a segunda estratégia, que é uma crise de identidade, sobre quem tu és e sobre quem Deus é contigo, se aquilo que tu crê realmente vai acontecer ou não. E aí a segunda questão, porque nós muitas vezes, na dúvida, na carnalidade, colocamos Deus à prova. E por último, é o que ele quer sobre mim e sobre você, que nós negociemos o trono de Deus na nossa vida. O trono de Deus não deve ser dividido, o trono de Deus não deve ser repartido. Então, se eu coloco no lugar do trono de Deus as minhas necessidades, as minhas expectativas, as minhas alegrias, aquilo que eu quero ou não, até aquilo que Deus pode me dar ou não, eu priorizei mais a bênção do Deus da glória do que a glória de Deus, do que o Deus da glória. Eu priorizei mais as bênçãos de Deus do que o Deus da bênção. Então, por último, a última estratégia de Satanás é fazer com que você o adore. E ele não vai vir de rabo, chifre, dizendo me adore. Ele vai vir fazendo você, colocar você em primeiro lugar. Essa é a principal estratégia de Satanás. Não negocie o trono de Deus na sua vida. Não negocie o altar de Deus na sua vida. Porque é isso que Satanás quer. Ele usa 3 padrões para te levar ao final de todas elas. Então não, se você não negociou o altar de Deus, você ainda não caiu nela, mas se você fez, volte correndo, porque Deus tem anjos para lhe servir e para tocar-lhe e resgatar-lhe do mais profundo da tua alma. Essa mensagem tocou meu coração, essa mensagem falou ao meu coração sobre aquilo que Satanás tem feito e sobre as formas de vencer. Não negocie o altar de Deus. Não duvide daquilo que Deus já te garantiu que Ele pode fazer. E jamais, sob circunstância alguma, coloque as suas necessidades à frente daquilo que é realmente importante.
Pois mais importante que suas necessidades, do que comer ou do que vestir, porque andeis ociosos. Não é a vida mais que isso, não são vós mais do que isso. Mais importante do que as suas próprias necessidades é a palavra de Deus para a tua vida. Deus te abençoe e te dê graça, que nós não caiamos na cilada de Satanás, que sejamos resgatados neste momento pela graça de Deus, para entender que eu preciso apenas do altar de Deus construído na minha vida. Eu preciso apenas da palavra de Deus na minha vida. Eu preciso apenas de crer no que Ele já me falou. Deus te abençoe.